Então, novamente, bom dia a todos e a todas, né? Essa apresentação faz parte da Campat 2021, do Capacita, e eu sou pesquisador da Fundacentro, no Paraná, e vou falar então um pouco dos aspectos conceituais da ergonomia e das novas perspectivas que se abrem com a nova NR17. Então, a minha apresentação eu vou tratar basicamente de 5 pontos. Uma questão que pouco se trata, mas a fala do Maradona já coloca algumas questões, que seriam para que servem as normas. Num segundo item, alguns aspectos sobre a ergonomia, dos avanços e dos limites com a NR de 1990, que ainda está vigente, né, até a publicação da próxima, das perspectivas que se abrem para a nova NR17 e alguns comentários finais. O Mauro Miller, que vai me seguir, ele vai, então, entrar nos detalhes da NR17, da nova NR17, que passa a valer a partir de janeiro. Bom, então, falando da razão, do porquê das normas, bom, uma primeira razão é porque ela fixa obrigações e define a ação de inspeção. Toda norma tem uma influência simbólica. O que isso quer dizer? Que a sua existência pressupõe uma série de ações por si só. O fato de nós termos uma norma de ergonomia significa que os atores sociais, as empresas, os sindicatos vão ter que considerar essa disciplina nas suas práticas. Uma norma serve também para regular a concorrência entre as empresas, né? Por exemplo, quando se discutiu do anexo 1 da NR17 sobre supermercados, a questão era que todos os supermercados têm que atuar dessa forma. Se um não atua, se um não pratica ou não aplica os regulamentos da norma, as outras empresas vão disputar de uma forma irregular. Então, a norma ela ajuda no princípio que é uma base para que todos devem seguir. Por outro lado, uma norma, em especial a NR17, vocês vão ver, eu vou comentar sobre isso, ela é fundamental para o desenvolvimento da comunidade profissional e de serviços. O mesmo vale para todo o conjunto normativo, né? A Portaria 3214, quando foi criada pela Fundação na década de 70, aliada à formação de médicos, de engenheiros e técnicos de segurança, foi fundamental para o desenvolvimento do que nós temos hoje, né, em termos de recursos humanos, de profissionais no nosso campo. Então, as normas têm esse papel também de impulsionar o desenvolvimento da comunidade profissional de serviços. Mas também tem um aspecto bastante importante que as normas podem ou não provocar processos de inovação, né? Essa é uma questão extremamente importante. Sidney Dekker, né, que é um autor extremamente conhecido atualmente sobre a questão da segurança dos sistemas, ele mostra isso. Então, o processo normativo ele tem que se cuidar para que ele não se ferme em si mesmo, né? O processo normativo ele é importante se ele provoca inovação, né? Se ele provoca outras formas de agir, outras tecnologias, outras formas de se organizar, que vão para além dos problemas que a norma pretende regular. Então, isso é um aspecto fundamental. Quando a gente, então, pensa sobre a aplicação e o uso das normas, a gente tem algumas perguntas. Quem aplica? Como aplica? O que se aplica e para que aplica? Né? Então, lógico que uma norma no âmbito da segurança do trabalhador, ela vai ser utilizada pelos auditores fiscais, mas também vai ser utilizada pelos outros autores sociais, né? Pelas empresas, pelos sindicatos, seus representantes, pelos profissionais das empresas, pelos profissionais do sindicato, pelos consultores que vão ser chamados a usar. E, evidentemente, como essa norma é aplicada. E aí, na análise que eu vou fazer posteriormente da NR17 atual, a gente vai ver que determinadas aplicações, que foi comentado também pelo Maradona, tem a ver com o que você não... a razão que está por trás da sua aplicação. Se ela é de promover a melhoria das condições de trabalho, como pretende a ergonomia, ou se ela serve apenas para proteção jurídica, em determinados casos, das empresas,
ou se ela é utilizada para questões jurídicas e não para questões de transformação. Então, como se aplica é determinante para a gente entender os avanços e os limites da NR 17 atual. Além disso, o que da norma é aplicado, quais itens foram usados, quais não foram, etc. E, enfim, para que se aplica, qual é o nosso interesse, né, que a gente tem, o que está por trás disso, né, está associado um pouco à pergunta do como, o que justifica, qual é o motivo que nos leva a usar e a praticar a norma, e que são questões fundamentais que a gente tem que procurar entender quando a gente analisa um processo normativo. Então, posso falar um pouco da ergonomia, né? Uma definição da ergonomia já antiga, mas que para mim ainda continua atual. Ergonomia estuda a atividade de trabalho para contribuir com a concepção, com o projeto dos meios de trabalho, que sejam adaptados às características fisiológicas, psicológicas dos seres humanos, com critério de saúde e eficácia econômica. Então, toda ergonomia vai se valer de uma série de conhecimentos sobre o funcionamento do homem, né? Vocês vão ver que na norma vai apresentar os diversos itens que são baseados no funcionamento do homem, né? Seja psicológico, fisiológico, subjetivo, social. Mas também comporta um compromisso em entender o que se passa na realidade. Não dá para se aplicar a ergonomia sem saber, sem que ela seja aplicável às situações reais de trabalho. Então, a ergonomia vai possuir métodos de descrição do trabalho, entre eles a análise ergonômica do trabalho, que está prescrita na versão atual, né, de 1990 da NR 17. A ergonomia não é uniforme no mundo, existem correntes de ergonomia, uma que é mais próxima da engenharia, outra que é mais próxima da antropologia, né, essa que influenciou sobremaneira a NR 17 vigente, né, que comporta a análise ergonômica do trabalho, a outra que se aproxima de uma certa higiene, né, se a gente pega os métodos OCRA, método OVAS, que propõe normas de projeto, mas, na prática, essas ergonomias estão sempre se associando mutuamente. Porque o projeto da ergonomia, como vocês vão ver, é influenciar o projeto das situações de trabalho para que sejam adaptados aos trabalhadores e às suas atividades. E não, esse projeto ele tem um objetivo, qual seja aumentar a margem de ação dos atores para garantir segurança e eficácia econômica. A análise econômica do trabalho, portanto, é um método que visa uma resolução de problema. Apresento rapidamente suas etapas, mas no manual de aplicação da NR 17, que foi publicado nos anos 2000, existe um detalhamento importante deles, mas o que é fundamental é dizer que não existe análise ergonômica do trabalho sem a participação dos trabalhadores envolvidos, né? Reforçando um pouco o que foi dito anteriormente, mas que é um traço fundamental da análise ergonômica do trabalho. Então, para exemplificar um pouco no enfrentamento do caso das Ler Dort, François Danilo, que é um pesquisador francês, ele, ao estudar uma série de empresas que se caracterizavam por situações de trabalho extremamente intensificada, por exemplo, na cadeia de produção automobilística, empresas que produziam peças para montadoras, ele percebeu que o trabalho das pessoas ele estava quase que confinado, ou seja, as pessoas não podiam agir, não podiam sentir, não podiam pensar, não podiam debater, ou seja, tinha uma margem de ação muito reduzida. E isso era comum em todos os níveis dessa empresa, tanto trabalhadores, quanto a hierarquia, quanto a direção das unidades, viviam algo comum que era uma síndrome geral de impotência. Né? Todo mundo amarrado, a margem de ação era muito pequena. A máxima era, tendo ou não vassoura, varra de qualquer jeito. O princípio da ergonomia é, nesse sentido, sair desse impasse e expandir o trabalho das pessoas para que as pessoas possam agir, sentir, pensar e debater. Ou seja, quando se desenha o trabalho sob a perspectiva da ergonomia, a gente tem que assegurar o poder de agir dos trabalhadores, o poder de agir da hierarquia, o poder de agir da direção das empresas. E isso de uma certa forma, ou seja,
a forma de ação de intervenção ergonômica que visa a prevenção, ela está articulada para que se garanta a margem de ação e o suporte aos trabalhadores, passando por ações no desenho dos postos, nos métodos, tecnologias de produção, nas formas de gestão e organização do trabalho, nas práticas de recursos humanos. O objetivo é que a gente expanda, portanto, o poder de agir de todos os trabalhadores no seio das empresas. Então, eu posso agora falar rapidamente sobre a NR17, de 90, e quais foram alguns dos seus avanços principais. Bom, o primeiro avanço fundamental foi que ela permitiu o desenvolvimento da profissão no Brasil, de ergonomista, a gente nota um avanço crescente na Associação Brasileira de Ergonomia, que hoje tem um processo de certificação dos ergonomistas, mas também a institucionalização da disciplina no próprio Ministério do Trabalho. Quando a NR17 foi criada em 90, ela ficou muitos anos, vamos dizer, parada, com dificuldade de ser aplicada pela própria Inspeção do Trabalho, e no início dos anos 2000, final dos anos 90, quando o Departamento de Segurança do Trabalho era dirigido por Juarez Correia, ele propôs a criação de uma comissão, a Comissão Nacional de Ergonomia, que tinha o papel de difundir a norma, a metodologia da análise ergonômica do trabalho, e criar uma política de intervenção, de inspeção do trabalho em determinados setores, no setor bancário, supermercados, na indústria de abate e teleatendimento, que resultaram tanto nos anexos 1 e 2 da NR17, supermercados e teleatendimento, mas também na NR36, sobre a indústria de abate. Então, a NR17 teve um papel fundamental nisso tudo, e também da própria difusão da análise ergonômica do trabalho, um método que está prescrito na NR, como obrigatório para todas as empresas, e aí parte do seu problema, a gente vai discutir um pouco rapidamente mais para frente, mas a análise ergonômica do trabalho em si, ela é uma mudança radical na forma de abordar as situações de trabalho. Como vocês vão ver, rapidamente eu vou apresentar um pouco isso em seguida. A análise ergonômica do trabalho, a gente deixa de lado o olhar sobre os riscos e foca sobre a atividade de trabalho, ou seja, como as pessoas executam o que elas têm que fazer, na dinâmica do trabalho, na historicidade do trabalho, na singularidade das situações de trabalho. Esse foi uma mudança muito importante e que, no meu entender, constitui um dos avanços da NR17. Por outro lado, ela incluiu a questão organizacional, como um determinante fundamental das atividades de trabalho, e incluiu pausas como medida de prevenção para determinados setores, em especial no caso dos digitadores, que eram o objeto parte daquela norma. Por outro lado, a NR17, se a gente compara com as normas que existiam, que haviam sido propostas em 78, o conjunto normativo era voltado às indústrias. E com a NR17, a gente passa a considerar o setor de serviços, como eu disse antes, supermercados, bancos, e abrindo espaço para outras normas, como a NR32, como questão hospitalar, e que precisavam, nesse processo importante de aumento dos serviços do setor terciário na economia, foi importante. A NR17 teve uma contribuição porque ela permitiu regular esses setores. Enfim, é importante dizer que a NR17 também promoveu algumas situações de inovação, sobretudo na indústria do petróleo. Eu tenho uma anedota para contar. Um colega da COP, Francisco Duarte, que estava trabalhando junto com o pessoal do SEMPES da Petrobras, para projetar navios plataforma. A Petrobras tinha interesse nisso, mas não queria queria que o projeto fosse feito em terra. Ou seja, que se projetasse a sala de controle sem conhecer o ambiente marítimo. E aí dos colegas da Petrobras, Nora Maia, que participava também do projeto, se valeu da NR17 pela previsão da necessidade de análise ergonômica do trabalho, de negociar que o estudo ergonômico fosse feito
também no ambiente naval e que resultou num avanço significativo do projeto das salas de controle. Então, a NR17, mesmo muitos anos depois, foi no meados dos anos 2000, ela mostra esse potencial de inovação que está atrelado ao uso da análise ergonômica do trabalho. Se a gente, então, volta a discutir esse ponto sobre a questão do risco para a atividade, se a gente considera a história, por exemplo, do estudo, da intervenção sobre as LER-DOT, né? Então, existe um documento da ANACT, que é a Agência Nacional de Melhoria de Condição de Trabalho na França, que mostrava que, inicialmente, e vários estudos da ergonomia também apontavam para isso, que se procurava entender o problema de LER-DOT a partir da análise dos fatores de risco, sejam fatores biomecânicos, sejam fatores psicossociais. Essas análises, né, estavam atreladas a determinados métodos de avaliação ergonômica, né? Então, aqui existe cito um guia, né, que estudou os diferentes métodos, né, feito por um pesquisador belga, Jacques Malcher, e que mostrava, então, nesses métodos, como eles abordavam essas questões dos fatores de risco. Ora, você agir sobre os fatores, você detectar quais fatores de risco, não implica necessariamente em ações de prevenção efetivas. Por que isso? Porque esses fatores de risco, eles são influenciados por uma série de determinantes, que são os objetos das ações de prevenção. Ou seja, esses fatores de risco estão atrelados à concepção dos equipamentos, à organização da produção, à organização do trabalho, ao desenho das ferramentas, a elementos do contrato de trabalho, ao ambiente físico. Ou seja, para prevenir, a gente precisa, então, fazer uma análise mais aprofundada, que passa pelo conhecimento da atividade de trabalho, ou seja, o trabalho real das pessoas, e que une esses elementos micro, né, que estão associados à biomecânica, à subjetividade no trabalho, à influência de determinantes que condicionam a atividade de trabalho. Efetivamente, depois que a gente tem condição de analisar em profundidade, a gente nota que existem uma série de métodos de levantamento das condições de trabalho que foram desenvolvidos, inclusive, pelas indústrias. Existe o método Renault, que simplifica um pouco e tenta incluir no rol das atividades das equipes de segurança ou de ergonomia uma leitura mais simplificada do funcionamento. Mas o que é importante notar aqui é que a noção de atividade permite uma visão muito mais ampla e muito mais atrelada à possibilidade de prevenção. Isso porque, né, se a gente compara riscos e atividade, a gente vai ver que a atividade ela transcende a leitura isolada dos riscos. Quem analisa o risco, analisa ele de um ponto de vista biológico, psicológico, por exemplo, químico ou físico, mas que tudo está em sinergia quando a gente olha para alguém trabalhando, né? Então, esses determinantes da situação nos quais as exposições se encontram são descritos de uma forma muito mais abrangente pela atividade de trabalho. Isso porque, na atividade, os trabalhadores eles não são passivos ao risco. Os trabalhadores estão expostos a riscos, mas eles desenvolvem uma série de estratégias para viver com as situações de risco. Então, por exemplo, um trabalhador que tem muita experiência de trabalhar diante do calor num forno, por exemplo, num alto forno de fusão de um determinado material, a exposição sempre vai estar lá, o risco vai estar sempre lá. Mas ele vai controlar a sua presença perto do forno de acordo com a experiência que ele tem, o que permite, de certa forma, ter um compromisso entre estar exposto e manter a produção. Esse conhecimento que saem dessas estratégias que os trabalhadores usam e regulações, por exemplo, individuais e coletivas para determinadas situações, são fundamentais para que a gente conheça, para que a gente desenhe a prevenção no sistema, seja por medidas organizacionais, seja por medidas tecnológicas, por exemplo. Então, é fundamental conhecer a atividade e não apenas o risco do calor está sempre presente. Agora, como os trabalhadores agem
Estando expostos, é uma outra situação que é muito importante e que é a grande contribuição da ergonomia da atividade junto às ciências da prevenção. Bom, então a gente pode falar um pouco sobre os limites da NR17, né, de 1990, mas desde já apontando os limites de qualquer análise que é atemporal, né, que é feito muito tempo depois. Né? Eu faço referência ao meu colega Mauro Miller, que tem a formação de base em História, e assim, a análise correta da história tem que se voltar ao que se passava na época, ao contexto da época, tem que ser fiel ao que se passava, às ações, aos pensamentos da época, e necessariamente aqui eu vou fazer muito rápido, mas é preciso dizer que foi um processo muito rico da elaboração da NR17. Ele envolveu muitos pesquisadores, trabalhadores de diferentes estados do Brasil, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. E numa época específica, né, que era no pós-Constituição de 88, então, numa época que tinha uma perspectiva, que se abriu uma perspectiva nova para o campo da saúde do trabalhador. Então, nesse contexto, por exemplo, uma das questões que é um problema que eu estou apontando, por exemplo, que ficou uma norma que misturou tanto o processamento de dados quanto o geral, na época, isso foi a saída encontrada, porque havia uma demanda muito forte dos sindicatos de processamento de dados devido aos problemas dos digitadores, e a equipe que coordenou a elaboração da norma, né, duas pessoas não estão mais presentes, né? Milton Martins e Liz Rocha, e Carlos Diniz ainda tá, é um auditor aposentado que está vivo. Na estratégia que eles adotaram, era preciso integrar, não apenas fazer uma norma setorial para digitadores, mas também ter um caráter geral, porque a NR17 vigente, né, de 78, era muito desatualizada. Então, na verdade, o que é um problema para nós hoje, na época foi a grande saída que eles tiveram, e a gente tem que agradecer essa ideia, porque se o trabalho de processamento de dados passa a cair em desuso com o avanço tecnológico, a NR17 permaneceu, permitindo avanços em outras áreas, como eu disse antes. Por outro lado, essa NR17 ela é voltada principalmente à prevenção de LERDOT, né? E na época não se consideravam muitos aspectos de subjetividade, cognição, aspectos sociais, mas que foram compensados já tanto nos anexos 1 e 2, né, supermercados, teleatendimento, mas sobretudo na NR36. E talvez o grande limitação, o Maradona comentou rapidamente, de uma aplicação limitada, né, por vezes contrariando o princípio da norma, e alguns conceitos da ergonomia. Em especial, né, o fato da análise ergonômica do trabalho ser obrigatória para todas as empresas contrariava o próprio objeto, princípio da análise ergonômica do trabalho, que é uma resolução de problema. Ela não é uma norma geral, ela não é um levantamento das condições de trabalho. Ela é um método de resolução de problema, ou seja, precisa ter um problema que justifique. Nesse sentido, o fato dela ser obrigatória a todos, ela passa a ser de aplicação compulsória. E aí ela perde o próprio razão de ser. E, de certa forma, ela acabou sendo utilizada muitas vezes de forma equivocada, né, para proteção das empresas e não para busca de melhoria das condições de trabalho. Então, aí há uma subversão, como eu coloquei anteriormente, da razão da aplicação do item, por exemplo. O item não é mais utilizado, né, quando praticado por muitos consultores, para promover melhores condições de trabalho ou mudar as condições de trabalho de acordo com os itens da norma, mas simplesmente para assegurar uma proteção em caso de litígio, por exemplo. Isso tem uma série de problemas, as empresas gastam mais dinheiro, o dinheiro não é usado para prevenção, a questão continua da mesma forma, e há, de certa forma, assim, um impedimento à própria ação dos auditores fiscais. Bom,
Então, agora, já indo para a parte final, eu preciso falar, então, um pouco das perspectivas que se abrem com a nova... aqui, desculpe, aqui está um erro de digitação, com a nova NR17, acabei copiando e colando. E o primeiro deles, o Mauro vai entrar no detalhe, é que a gente procurou incluir níveis de intervenção nas análises ergonômicas, exatamente para não cair no erro de uma análise aprofundada para todos. A gente acredita que é possível, como eu mostrei antes no caso das Ler-Dort, você ter métodos específicos ou genéricos, que são mais de um levantamento geral das situações de trabalho, e outro que seja mais aprofundado, a análise ergonômica do trabalho. Então, isso está previsto. Essa norma também, ela não serve apenas para tratar a Ler-Dort, mas de problemas de saúde mental e investigação de acidentes, como a própria prática de diferentes atores, pesquisadores, consultores, fez avançar. Por outro lado, nessa norma se procurou favorecer a inserção da ergonomia dentro dos programas de gerenciamento de riscos, sem, vejam bem, perder a sua identidade, qual seja a de ter um compromisso com a análise da atividade das pessoas. E, enfim, incluir, né, os diferentes aspectos que são essenciais para o desenho das situações de trabalho e reforçando aí, então, o papel simbólico que a norma tem e o papel importante que ela vai ter para as atividades dos engenheiros, arquitetos, dos desenhistas, dos projetistas das situações de trabalho. Então, como eu havia dito antes, toda norma tem essas características e eu acrescentaria no que tange a NR17, que é a NR17, ela já era e ela continua sendo uma oportunidade para que as empresas mudem. Uma oportunidade que vai defender do interesse delas em se conhecer por meio da análise ergonômica do trabalho, incorporando as diversas dimensões da atividade, que, dependendo da capacidade de implementar modos de intervenção que envolvam diferentes profissionais, setores e com a participação ativa dos trabalhadores, e que se valha da normatização recente, ou seja, dessa nova NR17, por sua influência simbólica, que possa servir de referência para a prática dos profissionais no seio das empresas. Um exemplo disso, que eu gosto de utilizar, foi tirado do anexo 1 da NR17, quando a gente previu, num item sobre organização do trabalho, diferentes possibilidades, né, o item 4.1, e num deles, né, então, você ter pessoas de apoio, você ter filas únicas, você realizar pausas, você realizar rodízio. Então, a gente abriu as perspectivas para a organização do trabalho. E um determinado supermercado de Curitiba tem adotado isso, ou seja, fila única para todos os caixas, além de embaladores, e que são medidas que contribuem sobremaneira para a prevenção de Ler-Dort. Ou seja, a previsão na norma, ela permite, pelo seu poder simbólico, uma influência significativa quando colocada na prática, de forma consciente, de forma preocupada com as condições de trabalho e com a melhoria das condições de trabalho. Bom, de qualquer forma, a norma é fundamental, as Ler-Dorts não são o único problema, né, como eu disse antigamente. Se a gente se remete a um número da Exame recente, um pouquinho antes da pandemia, saiu um número Exame, que é um periódico voltado às questões corporativas, né, das empresas. E um pesquisador inglês, americano, de Stanford, Jeffrey Pfeiffer, ele diz que para combater o problema do burnout, né, os problemas de saúde mental, a única solução é um redesenho do modelo de trabalho. Ou seja, isso está diretamente ligado à perspectiva da ergonomia, né, dessa norma, de projetar situações de trabalho dentro de padrões que nós vamos apresentar em seguida, né, e que visam, de certa forma, expandir a considerações das dimensões, das diversas dimensões de toda a atividade humana, ou seja, considerar tanto aspectos fisiológicos, cognitivos, subjetivos e social nas nossas intervenções, nas nossas práticas,
E dessa forma a gente espera, né, contribuir sobremaneira com a melhoria das condições de trabalho. Antes de agradecer a atenção de todos e passar a palavra para o Mauro, eu gostaria de dizer que a Fundacentro, em parceria com a CIT, né, o Mauro faz parte, a gente vai disponibilizar junto na escola da ENAP, né, Escola Nacional de Administração Pública, um curso na modalidade EVG, sobre análise ergonômica do trabalho, né, que explica os fundamentos teóricos da análise ergonômica do trabalho e já contém elementos sobre a nova NR17. Bom, obrigado a todos e a todas. Eu passo